Toda quinta-feira, irmão, nós temos aqui o Alcance Fire, né? Que é um tempo abençoado de instrução, né? De direcionamento, né? De palavra e também de fogo, né? Quem tem sido abençoado pelos Alcance Fire aqui, né? Nós temos aqui pessoas que já testemunharam o que Deus fez. Então, toda quinta-feira, às 20 horas, o nosso culto Alcance Fire, né? E nessa quinta próxima, né? Nós teremos o culto, né? Nós teremos o feriado na quarta-feira, mas quinta-feira estaremos aqui, né? Às 20 horas, você está convocado. Quinta-feira vai estar a pastora, né, Shirley, vai estar nos abençoando, né? E ela subiu aqui com fogo. Imagine que quinta-feira vai vir, né? Então, né? Quinta-feira, tenho certeza que Deus também estará fazendo maravilhas, como sempre faz. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 34 ao 39. Eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Você pode acompanhar aí pela sua Bíblia ou ao fundo, aqui no telão. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, do versículo 34 em diante. Bem, todos acharam? A palavra de Deus diz assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar mais um pouco. Pai, obrigado, Jesus, pelo tempo que nós estamos aqui recebendo do Senhor. Oh Deus, somos tocados, ministrados pelo Teu louvor. Somos tocados, Senhor Jesus, pela Tua presença aqui. E agora, Espírito Santo, pedimos que o Senhor fale os nossos corações através da Tua santa palavra. Deus, eu oro em nome de Jesus, que todos aqui possam ser tocados, ministrados, Pai, restaurados, curados, Deus, de uma forma sobrenatural. Oh Deus, que o Espírito Santo que está aqui nesse lugar, que está em nós, possa ministrar, Senhor, sobre cada vida aqui, cada coração. Eu proíbo o inimigo de roubar, Pai, de tentar tirar nossa atenção agora. Oh Deus, de tentar tirar o foco, Pai, da nossa mente agora, Senhor. E que nós possamos entender o Teu propósito, Senhor, através daquilo que o Senhor deseja para nós. Eu oro em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, aleluia. Nós olhamos para esse texto aqui e nós vemos Jesus, né? Parece uma contradição de Jesus, né? Às vezes as pessoas, né? E eu recebi já pessoas perguntando sobre esse texto, né? Pastor, eu não entendo, né? O que esse texto quer dizer, né? Nós vemos aqui Jesus falando, né? Não pense que vim trazer, né, paz à terra. Eu vim trazer mais espada, né? Ou espada. Isso, irmãos, né? O Espírito Santo colocou no meu coração, né? O que Jesus estava falando com relação a essa palavra. Ele estava orientando os seus discípulos, ele estava dando instruções ali, né, aos seus discípulos. Se você ler todo o capítulo 10, você vai ver
né, que Jesus está falando ali aos discípulos. E Jesus, ele diz aqui, não pensem, né, que vocês vão ter facilidade, não pensem que as coisas serão fáceis, né? Se você olhar todo o contexto do capítulo 10, você vai perceber que Jesus falando sobre isso. E aqui é uma incoerência, porque nós conhecemos Jesus como príncipe da paz, não é verdade? Um dos seus atributos é Jesus, e Jesus é o ser o príncipe da paz. E aqui ele diz, né, eu não vim trazer paz à terra, mas espada. Mas se você olhar, né, o contexto da palavra ali, o contexto do texto, né, você vai perceber que o que Jesus estava falando aqui é que ele estava usando que você e eu deveríamos nos posicionarmos para Ele. Nós deveríamos, né, ter uma posição bem clara, específica das nossas vidas, quem nós cremos, quem nós somos, né, e o que nós fazemos por Jesus. E por causa desse posicionamento entre nós, né, por nós teríamos dificuldades com familiares. Era esse contexto que Jesus estava falando. Olha, para me seguir tem um preço. Para andar comigo tem um preço. Né? Para ser o meu discípulo, você precisa carregar a sua cruz. Você precisa ser um discípulo de Jesus. Você precisa ter a marca de Jesus. E por causa dessa marca, e por causa, né, desse compromisso que você tem comigo, Jesus está falando aqui, você terá problemas na sua família, talvez. Se nós olharmos, né, no período judaico, né, desse tempo, nós vamos ver que a honra ao pai e à mãe era algo muito, né, alto na vida de um judeu no tempo de Jesus. Eles deveriam dar a honra aos seus pais, né? Era um dos maiores mandamentos do judaísmo. O que Jesus está falando assim, olha, agora eu te digo, por você me seguir, você vai precisar colocar-me acima dos teus relacionamentos com os seus parentes. E isso talvez, né, cause divisão. Isso talvez cause problemas. Irmãos, nós hoje aqui, né, glória a Deus, graças a Deus por isso, nós não temos esse problema, né, tão sério, tão grande, porque o Brasil é uma nação, né, quase que totalmente cristã, né? Então você não vê muito esse problema. Mas imagine, né, esse contexto ou alguém que se converte dentro de uma nação de maioria muçulmana. Já pensou nesse contexto? Então era nesse contexto, né, que Jesus estava falando aos discípulos. Por isso, Jesus aqui não manda você tirar a tua espada, né, e você fazer guerra com todo mundo. Não, não é isso. Jesus está falando, né, que por amar a Ele, você que o ama, né, você que está com Jesus, né, poderia, né, ter divisão entre a sua família, pelo seu amor a Ele. E a palavra que eu quero trazer hoje, irmãos, é que eu e você não podemos ser passivos com relação àquilo que nós cremos. Eu e você precisamos ter posicionamentos bem claros e específicos daquilo que nós cremos, daquilo que nós seguimos. Eu e você precisamos estar, né, bem definidos em quem nós cremos. Porque Jesus estava falando para esses discípulos, e aqui isso só aconteceria, né, por aquelas pessoas que tomassem a sua cruz e seguissem Jesus. Isso só aconteceria com aqueles que andassem atrás de Jesus. E sabe, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos aprender, que andar com Jesus, caminhar com Jesus, custa tudo que nós temos, tudo que nós somos. Amém? Você está entendendo? As minhas convicções em Jesus precisam estar tão enraizadas a ponto de superarem laços familiares. E aqui, irmão, eu não estou falando para você, né, separado da sua família, não. Mas as nossas convicções em Jesus precisam estar bem claras. E o tema da minha mensagem é o mal da passividade. Ser passivo. Quem lembra aqui uma palavra que eu trouxe sobre conivência por conveniência? Quem lembra dessa palavra? Né? Onde nós falamos, onde eu falei sobre a igreja de Tiatira, né? E
o juízo de Jesus, né, sobre aquela igreja, né, a correção de Jesus sobre aquela igreja, não era porque era uma igreja que estava fora, né, da presença de Deus, não era porque era uma igreja que pregava heresia, não, mas era uma igreja que tinha aceitado, né, uma mulher, como, né, a Bíblia fala aqui, uma profetisa, Jezabel, uma mulher, né, que fazia coisas erradas, que doutrinava erradamente aquela igreja. E o problema da igreja era que a igreja aceitava aquela mulher. Sabe, irmãos, eu e você precisamos estar bem claros nas nossas definições, naquilo que nós cremos, naquilo que nós somos. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre ser passivo. A passividade surge como uma forma inadequada que uma pessoa encontra para lidar e evitar as consequências dos conflitos. Sabe o que é ser passivo? Ser passivo é tipo assim, puxa, vai me custar isso. Puxa, eu vou ter que me posicionar. Puxa, eu não quero ter conflito, eu não quero ter embates, eu não quero ter que me posicionar, então eu prefiro ficar nessa posição e deixar as coisas acontecerem. Eu prefiro, né, ficar aqui no meu cantinho quietinho. Quantos de nós já não praticamos isso? Puxa, não vale a pena. Não vale a pena fazer isso. Puxa, não vale a pena, né, eu mexer no vespeiro, né? Quantas vezes a gente não falou isso? Puxa, não vale a pena eu tenho que mexer na ferida, né, para arrumá-la, para consertá-la, para sará-la. Não vale a pena. Prefiro continuar assim. Quantas vezes nós não agimos passivamente? Quantas vezes, né, no nosso relacionamento, nós sabemos o que está errado, nós sabemos o que tem que mudar, né, nós temos convicção, já fomos ensinados, né, já fomos doutrinados, já puxaram nossa orelha, mas puxa, mas se eu tiver que mexer, vai dar trabalho, então eu não mexo. Quantas vezes nós já não fazemos isso? Quantas vezes, irmãos? Né? Quantas vezes, né, nós já não tomamos decisões por causa da nossa passividade, nós levamos prejuízo, mas nós achamos melhor levar prejuízo do que ter que me expor, do que tem que fazer, eu tenho que, né? Então, essa é a passividade, irmãos. E sabe, na nossa caminhada cristã, né, Jesus pede, né, como vemos o texto aqui, né, que eu e você tomemos a nossa cruz e sigamos Jesus. E isso diz respeito, irmãos, a corresponder a um chamado de Deus. Isso diz respeito, irmãos, sabe, a nos posicionarmos como cristão, como, né, discípulo de Cristo, como alguém que ama a Jesus. E quantas vezes, irmãos, nós deixamos isso para trás? Por conveniência, por estar num lugar, né, confortável, por não se mexer, por estar na nossa zona de conforto, né? E eu tenho aprendido, irmãos, que você, na zona de conforto, você não cresce, você fica estagnado. Sabe, irmãos, quer crescer, sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto, né? O crescimento diz isso, né? Pergunte para grandes empresários, né? Pessoas que deram passos, né? Eles tiveram que tomar decisões, irmãos, sair da zona de conforto. Eu tenho aqui o Christian aqui, né? Que é um empresário tal, né? E ele precisou sair da zona de conforto, tomar decisões, irmãos. Sabe, às vezes a gente quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Deixa eu falar algo para você, né? Se você quer resultados diferentes, faça as coisas diferentes. Se você quer resultados diferentes, comece a trabalhar de formas diferentes, né? Comece a sair da zona de conforto, né? Comece a deixar a mão da passividade, sabe? De ser passivo, né? De aceitar, de se conformar. A Bíblia diz: não se conformeis. A Bíblia nos chama, né, sabe, a mudar a nossa vida, a ter uma metanoia. E metanoia é isso, irmãos. É mudança de mente, mudança de direção. Sabe, puxa, está errado aqui, não está legal. Então eu mudo a minha rota. E às vezes nós não queremos pagar o preço. Não queremos.
Porque, irmãos, deixa eu falar algo para você. A zona de conforto, como diz o nome, é confortável. Né? Não é verdade? Tá ali, eu conheço tudo, eu já sei como funciona, né? Eu já sei o que vai acontecer, então tá bom para mim ali. E o novo não, irmãos. O novo, puxa, é algo diferente. O novo envolve desafios. O novo, né, envolve, sabe, puxa, eu vou ter que me adequar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que fazer, sabe? Mas o novo, irmãos, Jesus fala, né, que o vinho novo, ele só é despejado em odres novos. Entenda isso, irmãos. Às vezes nós queremos algo novo de Deus, mas com odres velhos. Sabe, e o vinho novo, num odre velho, ele explode. O odre não suporta. Não sei se você sabe o que é um odre, irmão. Um odre, né, era uma bolsa, né, feita de pele, que era usada de couro, né, que era usada para armazenar o vinho. E um odre velho, ele não aguentava a fermentação de um vinho novo. Então ele estourava, ele vazava. Então, irmãos, entenda uma coisa, Deus está fazendo coisas novas. Você crê nisso? Você crê que Deus está fazendo coisas novas na sua vida? Né? Se você não crê, né, caminhe com a gente, que eu creio, eu tenho fé, né? E toma carona na minha fé, na nossa fé aqui, porque Deus está fazendo coisas novas. Eu creio nisso. Mas Deus fazendo coisas novas, Ele precisa de odres novos. Ele precisa, né, pessoas novas, comprometidas, né, de atitudes novas, de direcionamento novos, de metanoia. Amém? Você está entendendo? Não era essa, né, o lado da palavra, mas o Senhor está trabalhando nisso. Então, nós voltando ao texto, falando sobre passividade, ser passivo, né, esse é um grande problema. Por que é um grande problema? Né, você ser uma pessoa passiva, sem atitude, né, uma pessoa que não se... uma pessoa conformada, né, com o que está acontecendo. Por que é um problema? O problema, irmãos, é que a pessoa passiva, ela tende a ser explorada por manipuladores. Toda pessoa passiva, né, ou pessoa que não... né, ela é explorada por manipuladores. E está cheio de manipuladores. Sistemas, né, governos, está cheio de manipuladores para manipular pessoas passivas. Entenda isso. Pessoas passivas são presas fáceis. Pessoas passivas, né, por não tomarem decisões, por se conformarem onde estão, elas são presas fáceis. E aqui nós temos um exemplo na Bíblia bem claro de alguém, de um homem passivo, né? E esse homem, né? Esse cara, não sou eu, né? Esse homem chama-se Acabe. Rei Acabe, quem conhece a história do rei Acabe? Né? Rei Acabe, ele foi mais conhecido não pelo que ele fez, ou pelas coisas erradas que ele fez, mas ele foi mais conhecido por causa da sua mulher, da sua esposa, né? Chamada Jezabel. Né? Jezabel foi alguém terrível, uma mulher terrivelmente, né, ruim. Né? Eu acho que o Satanás tinha aula com ela, né, do que fazer de errado. Então, né, tanto que se você olhar o texto em Apocalipse, Jesus, quando chama, né, aquela profetisa da igreja de Tiatira, ele o chama de Jezabel, não talvez porque o nome dela fosse Jezabel, porque para um judeu, né, nos tempos de Jesus, seria uma desonra, né, para sua filha dar o nome de Jezabel. O judeu não gostava. Então Jesus, né, compara aquela profetisa da igreja de Tiatira a Jezabel, a terrível Jezabel. Então, voltando, Jezabel era esposa do rei Acabe. E qual que era o problema, né, do rei Acabe? Passividade. Além dos inúmeros, né, fez muitas coisas erradas, né, era alguém que não estava, né, junto com o Senhor, não fez coisas agradáveis ao Senhor, mas o problema de Acabe era a passividade. Nós temos duas aqui, né,
Dois textos que comprovam isso, eu queria que você abrisse lá, né? 1 Reis, capítulo 19, para nós embasarmos o que eu estou falando. 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 e 2. Qual era o contexto, né, dessa passagem? Elias acabou de, né, ali, de matar os profetas de Baal, né, os profetas ali de Jezabel, de Acabe, né? E obviamente Acabe ficou sabendo disso. 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 e 2, diz assim: qual foi a primeira atitude do rei Acabe? Ao invés de se posicionar como rei, como governante da nação, né, como alguém que tomava as rédeas da nação, ele diz aqui: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como ele havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro, perceba, ó, quem mandou o mensageiro não foi nem Acabe, foi Jezabel. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a esta hora eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Então aqui Jezabel, né, tomando as rédeas, né, as rédeas ali, né, da confusão, ela, né, diz aqui, manda mensageiros a Elias para confrontar o profeta Elias. Perceba que Acabe não se posicionava como rei. Quem era o rei na nação de Israel não era Acabe, mas Jezabel. Pela passividade de Acabe, né, o reino estava nas mãos, né, de uma mulher terrível. E sabe, irmãos, falando aqui aos homens, quando nós não se posicionamos, né, alguém se posiciona no nosso lugar. Quando você não se posiciona na sua família, alguém, ou um sistema, ou uma doutrina, ou um demônio se posiciona, né, para tomar as rédeas da sua casa. Por isso, irmãos, é uma responsabilidade que a gente sempre fala aos homens, né? O governo da sua casa, né, pertence a você, e a responsabilidade também. A quem muito é dado, muito é cobrado. Né? Deus não vai cobrar, né, da sua esposa, né, não vai cobrar dos seus familiares aquilo que você deveria ter feito e não fez. E qual que é o problema? Porque, né, existe muito homem passivo, né, que não se posiciona e entrega, né, a educação dos seus filhos para uma escola, entrega a educação dos filhos para algum sistema, né, entrega a educação dos filhos para outras pessoas, né, não se posiciona naquilo que ele deveria se posicionar. O que acontece? A grande maioria, né, das famílias disfuncionais, né, quando você vai ver a cerne, né, ou o centro do problema, né, normalmente, irmãos, há uma disfunção na paternidade. E não é isso que não é eu que estou falando, é comprovado. Normalmente, né, talvez ali um pai omisso, ou um pai que não estava presente, ou um pai, né, que abandonou, né, mas normalmente, irmãos, todo problema relacionado a caráter, a educação, né, nós vemos uma falha na paternidade. Então deixa eu falar algo para você, homem, né? Você precisa se posicionar. A responsabilidade da educação dos seus filhos não é da escola, é sua. A responsabilidade da direção, né, para a palavra, da direção, né, para as coisas de Deus, não é da igreja, é sua. Quem faz isso para os seus filhos, né, não é o ministério infantil, irmãos. Porque às vezes a gente joga a responsabilidade para os outros. Quem estava aqui semana passada quando eu falei sobre isso? Nós temos o grande mal nosso é de jogar a responsabilidade, né, para os outros. O problema é a escola, o problema é a igreja, o problema é isso, o problema é o pastor, o problema é minha esposa, o problema é meu esposo. Né? O problema sempre é o outro, nunca eu. As coisas começam a mudar quando nós entendemos que o responsável, né, pelas coisas que acontecem de bom e de ruim é minha, é sua. Então, né, aprenda com isso. Não seja passivo.
né, daquilo que Deus mandou você fazer. Não jogue a responsabilidade para os outros, a responsabilidade é sua. A educação dos seus filhos, irmãos, né? Nós, por muitos anos, jogamos, né, nas costas da escola, dos professores. Muito tempo, irmãos. Mas quem dá direcionamento, quem educa, a escola ensina, né, matemática, português, história, geografia. Mas quem educa, quem dá direção, quem ensina caráter, quem mostra, né, ao filho ou à filha, né, sobre as verdades, quem dá direção sobre o que é certo e o que é errado, não é a escola, irmão. Somos nós, pais. É você. Não fuja daquilo que você deve fazer. Amém? Você está entendendo? Elias, né? Não, o profeta Elias, né? Aqui foi afrontado. E ele deveria ter sido afrontado pelo rei Acabe. Uma cultura, né, patriarcal, uma cultura, né, machista até certo ponto, né, antigamente. Nós vemos que a mulher ela tinha muito pouco espaço. Mas Jezabel se destacou de uma forma totalmente diferente dos outros reis ali. Por quê? Porque Acabe foi passivo. Um outro exemplo, né, 1 Reis, capítulo 21. Ali nós vemos mais uma vez o rei Acabe mostrando a sua passividade, a sua, né, meninice, a sua imaturidade, né? Quando você vê ele negociando com Nabote a sua vinha, né? Nabote tinha uma vinha ou um terreno ou um lugar próximo ao palácio do rei, e Acabe gostaria de comprar aquela vinha, e Nabote não quis vender. O que Acabe fez? Né? 1 Reis 21. Ali diz que Acabe, né, deitou tristinho como um menino mimado. Ele foi, né, afogar as mágoas, né, como uma criança mimada. E o texto aqui, 1 Reis 21, diz assim: então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração. Eu lhe darei, perceba, eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e a enviou aos anciões e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: anuncie um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentado na frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois, leve-no para fora e o apedrejem para que ele morra. Toda vez, irmãos, que você não se posicionar, alguém vai se posicionar no seu lugar. E a omissão, a passividade, né, ela causa danos terríveis. E não só para a sua vida, para a vida das pessoas próximas. Temos aqui, né, nesse texto, que a passividade de Acabe, né, causou, né, algo terrível. Que a passividade de Acabe, né, foi responsável, né, pela morte de pessoas. E isso, irmãos, precisa estar bem claro nas nossas vidas. Toda vez que você não se posicionar sobre algo, toda vez que você não se posicionar, alguém vai se posicionar no seu lugar. Toda vez que você não se posicionar, mais uma vez, né? Alguém vai se posicionar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Nós vivemos um tempo onde eu e você fomos chamados a nos posicionarmos. Você foi chamado a se posicionar, né, com relação à sua fé. Você foi chamado a se posicionar como um homem, como uma mulher de Deus. Você foi chamado para fazer diferença. A Bíblia diz que você é a luz do mundo.
uma luz que ilumina. E isso diz respeito a posicionamento, irmãos. Porque uma luz que não funciona, ela é trocada. Uma lâmpada, se queimar uma lâmpada nossa aqui, o que eu e você, nós fazemos? Nós trocamos. E sabe, a Bíblia fala em Romanos, capítulo 8, versículo 19, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então a Bíblia fala que a criação de Deus, né, ela aguarda que os filhos dele se revelem. Talvez Deus esteja te chamando, né, para que você tome posição. Tome posição. E aqui eu gostaria de falar, né, sobre o que está acontecendo na nossa nação. Mais uma vez eu digo, se você não se posicionar, alguém se posicionará no seu lugar. Nunca esteve tão claro, irmão. Nunca esteve tão claro a posição que eu e você precisamos ter com relação ao que está acontecendo. Nunca esteve tão claro, irmãos, né, a luta que está acontecendo entre o bem e o mal. Você sabe bem, né, de princípios e valores, né, porque você está na igreja, né, você conhece a palavra, né, você sabe o direcionamento, você sabe exatamente, né, o que está em jogo, né, as coisas que estão acontecendo, a forma que o mundo está, né, se moldando. E se você, irmão, não se posicionar com relação, né, à sua fé, se você não se posicionar com relação às coisas que estão acontecendo, e eu não digo só no Brasil, irmãos, mas eu digo em termos mundiais, né? Deus está chamando o seu povo para um tempo de posicionamento. Eu creio que chegou o tempo que eu e você precisamos, né, nos posicionarmos como cristão. Valores. E deixa eu falar algo para você, irmão. Há uma frase que eu gosto bastante do Jordan Peterson, né? Ele diz assim: se você acha que homens durões são perigosos, espere até ver o que são capazes os homens fracos. Espere para ver o que são capazes os homens fracos, aqueles que não se posicionam, aqueles que são passivos, né, aqueles, né, que não tomam partido, aqueles que, né, deixam a vida acontecer, eu não quero perder tempo com isso. Mais uma vez eu volto a falar, irmão, se você não se posicionar, alguém, algo, um sistema, né, vai se posicionar no seu lugar. Eu espero, irmãos, eu creio que as coisas que estão acontecendo, né, são todas pela direção de Deus, nada acontece fora do propósito de Deus, mas há um texto, né, que me chamou a atenção, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, né? Eu queria que você abrisse lá comigo. 2 Crônicas, texto muito conhecido, com certeza você já escutou esse texto. Aqui, né, Salomão acaba de construir, né, o palácio real, a casa do Senhor, né, e o Senhor vem sobre aquele lugar. E aqui no versículo 14, né, a palavra de Deus diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Toda vez que a igreja foi chamada a se posicionar, toda vez que homens e mulheres de Deus se posicionaram, né? E aqui diz a palavra, se posicionaram como, né? Ali, se humilharam, oraram, buscaram, se converteram. Toda vez que houve, né, um posicionamento com relação à igreja, e a igreja nós, eu digo, né? A Bíblia diz aqui, né? O Senhor fala que Ele ouvirá dos céus, perdoará os pecados e sarará a terra.
Eu não creio que seja o propósito de Deus, né, o juízo sobre a nossa nação. Eu não creio. Mas a omissão da igreja, né, pode fazer com que Deus venha com seu juízo sobre a terra. Então, o que eu quero falar para os irmãos, né, sobre posicionamento, não seja passivo. Não seja passivo. Coisas que você deveria fazer e você sabe que tem que ser feitas. Posicionamento que você deveria tomar e você sabe que você deve tomar. E passividade, irmãos, é bem diferente de pacificidade, ou ser pacífico. Não confunda comportamento pacífico com comportamento passivo. O pacífico promove a paz, mas não se comporta de forma passiva. Olha o exemplo, Jesus. Jesus teve horas que ele agiu, né, de forma mais rígida, mais bruta. Jesus teve horas que ele, né, pegou o arreio e ele precisou fazer coisas, né, brutas em prol de ser pacífico. Ser inofensivo e ser pacífico são características diferentes. Inofensivo é o ser passivo, que não utiliza de grande força porque não tem. Pacífico, por sua vez, é aquele que, dotado de grande poder, possui o discernimento para usá-lo corretamente. Para que nos tornemos seres pacíficos, é necessário que conheçamos profundamente o nosso mal intrínseco e, consequentemente, superemos. Ser inofensivo e ser pacífico são características diferentes. Deus não te chamou para ser inofensivo. Deus nos chamou para ser pacificadores. Há uma frase do Martin Luther King onde ele diz assim: o que me assusta não são ações e os gritos das pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. Sabe qual que é o grande problema, irmãos? Não é a maldade do mundo. Porque isso, a Bíblia diz, né, o mundo jaz no maligno. E você sabe tudo que está acontecendo, né? Você sabe dos que tem acontecido. Ontem eu fiquei sabendo que morreram 3 pessoas aqui nessa rua. O mundo está no maligno. As coisas ruins acontecem. O problema, irmãos, é quando os bons, quando aqueles que deveriam ser luz, quando aqueles, né, como diz aqui, são pessoas boas, se calam, não se posicionam. Esse é o grande problema, a indiferença. Tipo, deixa assim. Por que gastar energia? Por que me posicionar? Por quê? E aqui, né, o pastor Martin Luther King, ele diz, esse é o grande problema. Isso que assusta. Quando os bons que deveriam falar, quando os bons deveriam se posicionar, se calam. Eu queria encerrar essa palavra e deixa eu falar algo com vocês com relação, né, ao período que nós vamos viver. Há mais ou menos, daqui a um mês, nós teremos eleição, nós teremos processo eleitoral. E o que eu quero deixar, não vou falar sobre partido político, irmão, quero falar sobre política, porque não é o lugar para se falar sobre política. Eu acredito que, né, o púlpito é o lugar de pregar a palavra de Deus. Mas assim, irmãos, algo que eu e você precisamos deixar bem claro é que existem princípios e valores que para nós, crentes, para nós que cremos em Jesus, eles são inegociáveis. Inegociáveis. Sabe, às vezes, como, né, nós somos aqui, como pessoas boas, mas que se calam. E se
né, se tornam indiferentes. E Deus está nos chamando, sabe? E nós um dia prestaremos conta para Deus de tudo que nós fizemos e deixamos de fazer. Por isso, deixa eu falar algo para você, irmão. Sabe? Nunca esteve tão claro, destacado, né, o que está acontecendo de bom e o que está acontecendo de ruim. Nunca esteve bem claro, totalmente claro, irmãos, os lados, o bem e o mal. Você sabe bem. Nunca esteve tão claro. Princípios, né, que nós concordamos contra princípios que nós não concordamos. Você sabe bem. Deixa eu falar algo para você. Eu jamais, né, vou ser a favor de um aborto. Jamais. Eu jamais vou ser a favor à libertinagem. Eu jamais, né, vou realizar práticas fora do que a palavra de Deus diz aqui no púlpito. Ou fazer a união de pessoas que a Bíblia condena. Eu jamais vou fazer isso. Sabe? Mas chegará um tempo em que eu e você precisaremos, sabe, decidir. Chegará um tempo que eu e você precisaremos tomar posições. E esse tempo é agora. Como eu disse, irmãos, eu estava conversando com um pastor, amigo meu, e ele abriu eles abriram um projeto, uma igreja, há poucos meses, e já receberam uma notificação, né, de um sindicato, os notificando, né, a pagar uma multa, porque, por causa de ações trabalhistas. Olha, irmãos, eles nem têm funcionário, eles nem têm nada. Sabe, a tendência, irmãos, eu estava conversando com ele, falando assim, olha, o futuro da nossa liberdade está bem definido, está bem claro. Será bem definido e bem claro com relação ao que vai acontecer daqui a um mês. Você gostaria, né, de falar sobre Jesus? Você tem esse direito de falar sobre Jesus. Não é verdade? Você tem o direito de falar sobre qualquer religião, qualquer, né, coisa que você gostaria de falar. Isso é liberdade de expressão. Eu sou a favor de toda a liberdade de expressão, irmão, com relação, sabe, a qualquer prática religiosa. Eu creio que nós precisamos, para que um sistema, né, funcione, para um país funcionar, é necessária a liberdade. Mas sabe, irmãos, chegará um tempo, né, que se eu e você não nos posicionarmos, isso nos será tirado. Talvez seja o juízo de Deus, a forma de Deus para que a igreja cresça. Porque sempre eu tenho dito, né, a igreja sempre que foi amassada, ela cresceu. Você olhar toda a história da igreja, você vai perceber que em momentos obscuros, onde a igreja foi açoitada, né, onde a igreja foi perseguida, a igreja expandiu, cresceu. Hoje nós temos liberdade para falar de Jesus. Hoje você tem liberdade para pregar Jesus lá, para falar de Jesus no seu trabalho. E sabe, nós precisamos dar valor para isso. Nunca esteve tão claro, irmãos, valores, né, que nós defendemos contra valores que nós abominamos. Então, se posicione na sua fé. Seja alguém, né, que ame a Deus, seja alguém, né, que olhe princípios e valores, seja alguém, né, que abomine o mal, seja alguém que se posiciona com relação àquilo que Deus, né, direcionou. Eu queria concluir essa palavra com um texto em Romanos capítulo 12, versículo 2. Onde ele diz assim, Paulo falando aos romanos: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vivam conforme o padrão desse mundo. Você não foi chamado para viver no padrão desse mundo. Você foi chamado para viver segundo o padrão do reino. E qual que é o alvo de Satanás? O alvo de Satanás é a passividade da mente.
A mente passiva. Neutralizar a mente. Habitua a mente a não raciocinar, a filtrar o que ouve. Assim, tudo que ele lançar ficará nela e produzirá fruto. Essa é a grande estratégia hoje de Satanás. Sabe? Neutralizar, trazer às pessoas uma passividade da mente. Puxa, tá bom, vamos mudar, não deixa assim. Sabe, irmãos, 2 Coríntios capítulo 11, 3, Paulo falando à igreja de Corinto, falando assim: temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo. Paulo está orientando aquela igreja, porque aquela igreja em Corinto já não estava aceitando mais a direção do apóstolo Paulo, e ele precisou se posicionar de uma forma mais bruta, mais rígida, e ele diz assim: temo que assim como a serpente, pela sua astúcia, ela enganou a Eva, talvez ele tenha feito isso na mente de vocês. Não se molde pelo padrão desse mundo. Não se molde com fábulas contadas. Não se molde com que, isso aqui vai acontecer, vai ser bom. Não, irmãos. Estão bem definidos e claros, o que está para acontecer. Se você não se posicionar, alguém vai se posicionar no seu lugar. Eu queria que você ficasse de pé. Entenda, irmãos. A neutralidade, ou lavar as mãos, como fez Pilatos, é uma forma de posição. Toda vez que eu abro mão, sabe, de tomar posição, eu estou tomando uma posição. E eu creio que o Senhor está nos chamando para um posicionamento com relação à nossa fé. A nossa fé. Há princípios e valores, irmão. Princípios e valores no qual nós defendemos, no qual nós cremos. Eu queria que nós pudéssemos orar com relação a isso. Talvez você precise se posicionar na sua casa, como pai, como esposa, como filho. Puxa, eu não estou sendo padrão de Cristo na minha família. A Bíblia diz: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Eu não estou sendo isso. A Bíblia diz também, esposas, honrem seu marido, submetam-se a ele, sejam submissas. E eu não estou sendo isso também. Talvez os filhos possam pensar: puxa, eu não tenho honrado meus pais. E por não honrar meus pais, a Bíblia diz que se eu não honrar os meus pais, os meus dias serão curtos. E eu não tenho feito isso. Sabe, às vezes a gente quer mudar o mundo, mas como diz, Jordan Peterson, mais uma vez, escritor, diz assim: quer mudar o mundo, comece arrumando a sua casa, ou comece arrumando o seu quarto. Às vezes nós precisamos arrumar a nossa casa. Talvez seja um posicionamento, um cristão. Puxa, eu preciso me posicionar no meu trabalho. Eu sou crente, 007, agente secreto, ninguém me conhece, ninguém sabe que eu sou crente. Aliás, se eu falar que sou crente, as pessoas vão se escandalizar, porque, sabe, talvez você precisa tomar decisões assim hoje. Posicionamento, sair da passividade, se posicionar. E se posicionar e sair, de uma situação de passividade, envolve, irmãos, você tomar decisões. Envolve, custos. Envolve dizer não a determinadas coisas. Sabe, talvez você tenha entrado aqui e tenha sofrido muito na sua vida. Tenha levado tombos e mais tombos. Sabe por quê? Pela sua passividade, por não saber dizer não.
querer agradar a todos, por querer agradar pessoas, por querer agradar, né? Não sei. E talvez você esteja ferido ou ferida porque não se posicionou, porque foi passivo. Mas eu creio que Deus está chamando agora para um novo tempo. Eu creio que Deus está chamando você para um novo tempo de posicionamento. Deus está te chamando para viver uma vida, né, como filho. Deus está te chamando para viver uma vida, né, como herdeiro. Sabe, você não foi chamado para ser um serviçal, né? Mas Deus te chamou para ser filho. Talvez você esteja nessa condição do pobre Mefibosete, esquecido lá no canto. Mas eu creio num Deus que vai te tirar, como diz a pastora Sheila, te tira do pó, te tirou do lugar de miséria, te tirou do lugar de passividade, te tirou do lugar, né, da improdução, te tirou do lugar onde as pessoas pisavam em você e te colocou no lugar de autoridade. Eu creio nisso. Eu queria orar com você. Enquanto vai ser ministrada essa canção, comece a buscar de Deus áreas que você precisa crescer. O Evangelho é isso. O Evangelho nos chama, sabe, a nos olharmos para dentro. Comece a orar ao Senhor. Comece, Senhor, veja se há em mim algo ruim, veja se há em mim algo mal. Oh Deus, talvez eu tenha sido passivo em algumas situações da minha vida e estou pagando preço porque não me posicionei, porque não soube dizer não, porque não tive autoridade, porque tentei agradar pessoas e levei o dano. Senhor, nós oramos em nome de Jesus uma restituição do Senhor agora. Oh Deus, tudo que foi ao passado, como diz a palavra, né, passado passou, e agora nós olhamos para frente, para o nosso alvo. Oh Deus, e eu oro agora, Pai, para que o alvo do Senhor esteja visível sobre a vida de cada um aqui, direções, metas, Senhor. Eu creio agora, Pai, oh Deus, que está sendo tirado, Pai, oh Deus, todo sentimento de inferioridade, de passividade, e nós nos posicionamos agora como homens e mulheres de Deus, como homens e mulheres que são herdeiros, Pai, oh Deus, que herdam com Cristo, que são co-herdeiros com Cristo Jesus. Deus, eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, venha tocando, ministrando agora, Senhor. Oh Deus, traz, Senhor, uma metanoia, uma mudança de mente, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, que haja um arrependimento, Pai, arrependimento puro, genuíno, santo, Senhor. Oh Deus, que haja uma metanoia, Senhor, uma mudança de direção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.
achar domínio, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre Declare o nome do nosso Senhor. Declare. A tua igreja declara Jesus. A tua igreja declara a dependência dela em ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus, orientando os discípulos, diz: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Deus nos chama de uma simplicidade, a sermos pacíficos, mas não passivos. Deus nos chama a nos posicionarmos. Chegou um tempo, igreja brasileira, que você terá que se posicionar. Existem coisas que Deus colocou, né, e deixou para nós. Como diz, nós lemos aqui, segunda Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Deus espera, né, que o seu povo, que se chama pelo nome dele, se humilhe, ore, busque em favor da nação. Eu gostaria que você saísse daqui com esse entendimento. Eu gostaria que você saísse daqui com uma nova mentalidade daquilo que Deus te chamou para ser feito. Posicionamento. Saia da zona de passividade, saia da sua zona de conforto. Se posicione. Seja alguém, né, com uma autoridade que o Senhor colocou diante de você e em você. Você é filho amado do Senhor. Não se comporte a menos do que isso. Não haja. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. Se posicione com princípios e valores do Reino. Amém? Você recebe essa palavra? Aleluia. Glória a Deus. Queria passar para o momento da ceia do Senhor. Queria que você ficasse de pé mesmo. Nesse momento onde nós celebramos a ceia do Senhor. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11. Rapidinho. Você acompanha lá. 1 Coríntios, capítulo 11. Do versículo 23.
Ah, eu tô... 11. Ué? Diz assim, estava certo. Eu que estava errado aqui. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O apóstolo Paulo falando. Eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: "Este é meu corpo, dado por vocês. Façam isso em memória." Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: "Esse é o cálice da nova aliança, meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberem em memória de mim." E todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do Senhor. Cada um examine-se a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso, que há entre vocês muitos fracos e doentes, e poucos que dormem. Somente até. E Jesus nos ensina a fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que nós ceiamos, todas as vezes que nós fazemos isso, né, nós estamos fazendo desse momento um memorial daquilo que Jesus mandou que eu e você. Por isso esse momento é tão maravilhoso, tão importante. Porque nós relembramos, fazemos um memorial. Muito maior do que um memorial, irmãos. Esse momento também é um ritual. É uma renovação da nossa aliança com o Senhor. Quando você olha o texto bíblico, e lá no Antigo Testamento, você vê Abraão, né, indo de encontro a Melquisedeque, e nós entendemos que Melquisedeque é Cristo. Nós vemos que ele leva a Melquisedeque pão. O que era isso? Era um ritual de aliança. Quando ceiamos, estamos reconhecendo o que realmente estamos aliançados com, que nossas vidas estão misturadas. Por isso, irmãos, se hoje você, está aqui, tem uma aliança com Cristo, eu te chamo a cearmos juntos. Talvez você que nos visite seja de outra igreja, outro ministério, você está à vontade para também ceiar conosco. Nós não exigimos e não entendemos que é somente para membros, não, mas é para aqueles que entendem que tem uma aliança com Jesus. Se você tem uma aliança com Jesus, se você entende isso, você está apto, a ceiar. Lembrando que a ceia é algo individual. Eu preciso. Examine-se o homem a si mesmo. Muitas pessoas não vêm para a igreja no dia de ceia porque estão tendo uma situação contrária à palavra de Deus, à vontade de Deus, e fazendo isso eles acham, que, puxa, eu não vou ceiar, Você sabe, irmãos, o que eu aprendo é que o Senhor Jesus pagou um preço pela minha vida e pela sua vida. Como não corresponder ao chamado? Como não corresponder ao chamado daquilo que Jesus fez? Como não corresponder, e obedecer? A Bíblia fala: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Talvez se você está aqui e você precisa fazer um acerto na sua vida, esse é o momento que o Senhor te trouxe até aqui. Talvez você precisa pedir perdão, talvez você precise perdoar, talvez você precisa tomar uma decisão. Sabe, se o Senhor te trouxe até aqui, foi porque Ele gostaria de ter uma aliança com você, ou de renovar uma aliança que talvez estava perdida. Sabe, às vezes nós somos como o filho mais novo, o filho pródigo. Achamos e achamos que não temos valor, achamos que o pai não nos vê mais como filho. O pai estava lá na janela esperando o filho voltar. Eu gostaria de convidar você agora a curvar sua cabeça, a pedir perdão talvez para alguém,
talvez essa pessoa nem viva mais, esteja. Mas o perdão não é para tirar ela de um lugar ou para... O perdão é para tirar você de uma posição de maldição. Quando nós lemos o texto e vemos a oração que Jesus nos ensinou como deveria ser a oração do Pai Nosso, nós vamos ver Jesus ensinando-nos a perdoar, falando assim: Pai, perdoa, né? Ele fala: perdoa os meus pecados como eu perdoo dos meus devedores. Talvez você precisa liberar perdão agora. Eu queria que você fizesse isso. Então vamos ter um momento, né, onde você vai fazer isso individualmente. Vai ser ministrada uma canção e depois nós teremos um momento onde cearemos junto. Corpo de Cristo ceando junto. Amém? Vamos orar. Ore, curve sua cabeça e tenha esse momento de reflexão. Venha cear conosco. Eu gostaria que você saísse do seu lugar agora, pegasse seu cálice. E eu já estava escutando e vendo o culto da Alcance Curitiba de manhã, e o pastor Marcelo Neves falou algo que tocou meu coração. Essa mesa, esse momento de celebração, esse momento não deve ser feito sozinho. Gostaria que todos ceiassem juntos, talvez com a sua célula, talvez com o seu familiar, talvez, né, alguém do seu lado aí. Mas não fique sozinho. Eu não quero que ninguém ceie sozinho. Se você está sozinho, se você vê alguém sozinho, chama ele e diga assim para ele: vamos ceiar na minha mesa hoje, vamos ceiar na minha família, vamos ceiar com os meus amigos aqui. Convide ele. Bem, todos juntos. Marcos, chame ele para ceiar. Junto, irmão. Você é da nossa família. Não fique ninguém sozinho. Esse é o momento de comunhão. Esse é o momento onde nós celebramos junto o corpo de Cristo. Fazer isso em memória de mim. Nós estamos aqui. Amém? Você pode fazer esse momento. Você pode ceiar o Senhor. Faça isso em memória do Senhor.
Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu uma morte que era minha, que era nossa, Senhor. Nós nunca poderemos, Pai, recompensá-lo, nós nunca poderemos pagá-lo. Nós queremos expressar o nosso amor ao Senhor. Tenhamos aqui esse momento, Pai, onde fazemos um memorial, onde renovamos a nossa aliança contigo. Mas nós entendemos e cremos, Senhor, que um dia estaremos face a face contigo, meu Jesus. Onde não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, onde a alegria contemplará as nossas vidas em ver o Senhor face a face. Te louvamos, te amamos, te amamos, Jesus, te amamos, Jesus. Sim, cantamos, aleluia. Semana abençoada, Senhor. Guarda-nos, livra de todo mal, Senhor. Pedimos, Pai, oh Deus, que seja uma semana de vitórias, de bênçãos, Senhor. Deus, que seja uma semana de provisão. Entregamos a primícia desse mês, o começo desse mês ao Senhor. Consagramos ao Senhor, Pai, esse mês, Senhor. Que seja um mês de abundância do Senhor. Que o milagre, Pai, na dispensa de cada um venha aqui, Pai, de uma forma sobrenatural. Oh Deus, que negócios se abram, Senhor. Oh Deus, que intervenções divinas, Pai, venham sobre cada um aqui. Oh Deus, que causas na justiça que estavam travadas, paradas, Senhor. Oh Deus, sejam destravadas agora, Senhor. Oh Deus, que recursos venham, Senhor, sobre a vida da sua igreja, do seu povo, Senhor. Oh Deus, que o milagre, Senhor Jesus, venha sobre cada um aqui de uma forma sobrenatural. Nós cremos nisso, Senhor Jesus. Abençoa-nos, Pai. Dá-nos uma semana abençoada, Pai. Abençoa esse feriado, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, o culto de quinta-feira, as células, Senhor. Abençoa, Pai. Oh Deus, a célula na casa desses irmãos tão preciosos, Pai, que tem aberto as suas casas para que a palavra se expanda, para que a palavra cresça, Senhor. Oh Deus, abençoa eles, Pai. Abençoa eles de uma forma sobrenatural, Deus. Eu oro, Deus. Sim, Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém, irmão? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Que o Senhor te abençoe. Não esqueça da nossa cantina aqui ao lado. Não vá embora sem abraçar umas 10 pessoas. Amém? Se precisar da gente, antes de você ir embora, nós temos aqui, deixa eu falar algo bem rapidinho. Nós temos aqui o irmão Gustavo e o ministério, né, de mídias aqui da igreja. Eles fazem um trabalho maravilhoso, né, com podcast. Nós temos o podcast da nossa igreja, né, todos os agregadores, né, assim que chama, né. Você pode escutar essa mensagem ou outras mensagens, tá? Não deixe de compartilhar, não deixe, né, de escutar, não deixe de compartilhar para seus amigos e vizinhos. É um trabalho maravilhoso que tem dado muito resultado. Amém? O Senhor abençoe sua vida em nome de Jesus.